Graça e paz a todos. Para você que não me conhece, meu nome é Aline. Eu sirvo ao Senhor nesse ministério, através do ofício profético. Sou casada com Valmer, que é apóstolo nessa casa, e tenho 2 filhos, Davi e Laís. Alguns conhecem, outros não. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre eles, porque tem tudo a ver com a palavra dessa noite. O tema da palavra dessa noite é a peça que faltava. Você pode repetir isso comigo? A peça que faltava. Não se preocupe, eu vou falar sobre os meus filhos, mas não é porque eu sou uma mãe coruja. É porque faz todo sentido com a mensagem que eu vou trazer. Tudo bem? Bom, faltava pouquinho para ele fazer 2 anos e Laís nasceu. Davi, a gente chama ele de arroz de festa. Porque se você chamá-lo para ir para casamento, formatura, 15 anos, o que for, ele quer estar. Porque falou em festa, é com ele mesmo. Obrigada, viu? Só que Laís nasceu completamente diferente. Laís não gosta de barulho, não gosta de multidão. Muitos já a viram aqui colocando a mão no ouvido, porque não gosta. E a gente sempre desconfiou que tinha alguma coisa errada. Que não era normal, não era só uma sensibilidade que ela tinha ao som e à multidão. E esse ano saiu o laudo da Laís. A Laís tem autismo. E você vai entender por que eu estou falando isso. Esse mês é o mês da integração. E a gente pode se perguntar assim, eu não estou entendendo, né? O que isso tem a ver? É muito engraçado, hoje a gente ri de alguns comportamentos que ela tem, porque como eu disse, quando ela era pequenininha, ela só botava a mão no ouvido. Agora ela fala, silêncio, quero ir para casa. Ela já está conseguindo verbalizar, porque ela demorou muito para falar, porque também é uma característica da criança que tem autismo. Só que, uma coisa que eu queria destacar para vocês é que a gente tem feito aquilo que a gente pode, a gente tem orado e a gente tem feito aquilo que está na nossa alçada. Ela está fazendo fonoaudióloga, ela está fazendo terapia, para a gente desenvolver nela habilidades sociais, porque ela não tem. Ela vai chegar aqui, ela vai ver essa multidão, ela vai sentar ali, ela vai botar a mão no ouvido, ela vai se encolher, ela vai chorar. Se você falar para ela, Laís, pronto, o mundo acabou para ela. Porque ela não gosta de estar em evidência. Isso aconteceu há pouco tempo. Eu levei ela para a Fono e o prédio da Fono fica em frente ao shopping. E ela pede para entrar no shopping, mas ela quer sair ilesa do shopping, pastor Jevinho. Ela quer que ninguém fale com ela. Ali ela sabe que é um ambiente que ninguém vai intervir e tudo mais. Ela entra, literalmente, ela dá só uma volta assim e fala, pode ir embora. Ela quer olhar as modas. A gente encontrou com a coordenadora da escola. E por conta da pandemia, só tinha aula online. Ela não sentava para assistir, porque ela não gostava daquela interação. A professora olhando para ela, ela tinha a sensação de que a professora estava se dirigindo diretamente a ela. E isso gera nela um constrangimento grande. E aí a coordenadora falou, Laís, meu amor, para quê? O mundo acabou. Ela fez um escândalo e se ela pudesse, ela abria um buraco no chão e entrava no shopping. E eu falando, é a tia Suelen, mas não adiantou. Ela não gosta de estar em evidência. E aí, hashtag fica a dica. Quando você passar pela Laís, finge que não está vendo ninguém, fala graça e paz, tudo bem, e vai embora. Porque se fizer muita festa, não dá certo. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós estamos no mês da integração. E eu quero te mostrar como uma família se comporta. A Laís não era como nós. Nem como eu, nem como o Valmer, nem como o irmão. Mas o fato dela ser diferente não fez com que nós disséssemos para ela, você não se encaixa nessa família. Você não parece com a gente, seu lugar não é aqui. Pelo contrário. Nós criamos maneiras para construir pontes, para tentar acessá-la, para tentar integrá-la. E o irmão, como eu disse, a diferença entre eles é de praticamente 2 anos. Ela fez 5 anos agora, o irmão tem 7. Fez 7 ontem. E o irmão, por vezes, eu já ouvi dizer, Laís, olha como o irmão faz. Laís, o irmão vai entrar aqui, vem comigo. Família integra. Família cria pontes. Família não cria abismos. E eu quero mostrar para você o quanto nós precisamos como irmãos em Cristo
termos a sensibilidade e a empatia de uma criança. Ano passado, no aniversário da igreja, que vai ser agora, dia 20, né? Na quarta-feira. Mas ano passado a gente fez um evento com brincadeiras, queimado e tudo mais. E os irmãos que estavam me viram sentadas ali naquela muretinha. Porque a Laís se recusava a juntar-se. Por quê? Porque todo mundo gritava quando faziam um ponto no queimado e gritavam. Mas eu quero usar o exemplo de uma criança, que foi a Rafaele, filha dos nossos irmãos Wagner e Raquel, que é um pouquinho mais nova que a Laís. E quando a Laís chorava muito, dizia: quer ir para casa, mamãe, quer ir para casa, mamãe, com a mão no ouvido por causa da gritaria. A Rafaele sentou do lado dela, tinha 3 aninhos, e disse: não chora não, eles estão só brincando, eu vou ficar aqui com você. Se nós, como irmãos, olhássemos para as limitações das pessoas que estão à nossa volta e nos colocássemos como integradores, como família, como irmãos de fato, nós íamos dizer: eu fico aqui com você. Talvez, a Raquel até falou para mim, ela é tímida também, mas ela ficou de boa e veio aqui para o meio do grupo, veio para o meio da bagunça. Talvez ela não tenha o mesmo problema com o barulho que a Laís. Mas a empatia fez com que ela enxergasse que a Laís estava desconfortável. E ela resolveu ser solidária, colocar-se no lugar, sentar do lado, para que a Laís se sentisse mais confortável. E eu quero dizer para você, família Caminho Santo, para você que está nos assistindo, família integra, família acolhe, família entende a diferença do outro e abraça. Que nós entendamos isso. E esse é o prelúdio. Eu vou fazer uma homenagem porque temos a ilustre presença dos nossos pastores Jevinho e Lu. Vou fazer um prelúdio. Estou brincando. Irmãos, quando eu perguntei a Deus que palavra eu deveria trazer hoje, porque esse é o mês da integração, e a pastora Eliana me disse: eu queria que você pregasse. E eu falei: Eliana, eu preciso chegar com o Valmer, porque a gente se reveza. Não dá para os dois irem numa festa. Ou um vai, ou outro vai. Porque ela não entra. Então a gente está numa dificuldade, sobretudo nesse tempo de pandemia, porque ela ficava sentada aqui nessa rampa. E agora a rampa ocupada, a gente não tem muito como ficar com ela ali parada, porque ela vai ver a multidão também e vai querer ficar lá do outro lado do estacionamento, né? Então a gente fica tentando administrar essa situação toda. E aí o Valmer disse: pode ir lá que eu seguro o peteca. O Senhor me disse: fale sobre Saulo. E eu fiquei naquela do tema da palavra. E como eu disse para vocês, o tema da palavra é a peça que faltava. E vocês vão entender o porquê. Algumas vezes a gente não recebe quem é diferente. Mas outras vezes a gente não recebe quem tem uma reputação reprovável aos nossos olhos. A gente não recebe quem tem uma aparência que nos desagrada. A gente não recebe quem tem um passado duvidoso. A gente não recebe pessoas que, aos nossos olhos, não deveriam estar junto conosco. Ou porque representam uma ameaça. Realmente, no caso de Saulo, era uma ameaça física. A gente vai ver já. Ou porque, o que vão pensar de mim se eu andar com fulano? Quero fazer uma retrospectiva de Atos. Vamos pensar um pouco na história da igreja. Talvez tenham pessoas aqui que nunca pisaram na igreja antes e você precisa entender. A gente tem os 4 evangelhos, conta ali como Jesus viveu, o que Jesus fez, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão. E o livro de Atos, ele é o começo da história da igreja. Como a igreja nasceu, como os apóstolos se moviam, como os ministérios se moviam, a constituição mesmo. Depois da morte, como eu disse, ressurreição e ascensão de Jesus, a igreja esteve unida em oração e em Atos 2 fala sobre o derramado do Espírito Santo. E o Senhor disse que a igreja seria testemunha até os confins da terra, né? Ficaria em Jerusalém, toda Samaria, toda a Judeia, até os confins da terra. Só que, o que acontece? A igreja sofre perseguição. Já tinham matado Jesus. E agora, os discípulos de Jesus também representavam uma ameaça para o judaísmo. E, por tabela, eles queriam que os romanos intervissem como governadores, como políticos responsáveis, como autoridades sobre o território, porque eles estavam sujeitos a esse governo, a esse domínio. Então,
Ah, vai julgar porque eles estão fazendo tumulto. Joga lá, leva para os romanos fazerem o julgamento, para ver se essa pessoa pode morrer e tudo mais. Tanto que tem aquela história que todo mundo conhece, de Pilatos que lava as mãos sobre a morte de Jesus, porque ele não consentiu, não foi ele que decidiu sobre a sua morte. Foi o próprio povo que escolheu que deveria soltar Barrabás e Jesus morreria. Tudo bem? Aí, dentro dessa perseguição, o capítulo 4 de Atos diz que Pedro e João foram presos. Eles foram ameaçados, foi dito a eles assim, não preguem mais sobre esse Jesus. Mas eles foram soltos. Presta atenção nisso, isso é importante para o que a gente vai falar. No capítulo 5, os apóstolos foram presos, mas a Bíblia diz que um anjo abriu as portas da prisão. Até então a perseguição estava acontecendo, mas todo mundo estava se safando. Só que algo diferente acontece um pouco adiante na história da igreja, no livro de Atos. Havia um discípulo chamado Estevão, que a Bíblia diz que era um homem cheio de fé e de poder. Isso está lá em Atos 6:8, que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão era um homem proeminente, era um homem ilustre, era um homem reconhecido pela comunidade como um homem de Deus, um homem de poder, como a gente costuma dizer. Só que Estevão é a primeira pessoa no livro de Atos que morre por pregar o evangelho. É o primeiro relato que a gente encontra de alguém que morreu porque pregou a Jesus. E aí entra a história desse cidadão que eu vou falar com vocês hoje, que é Paulo, ou você vai me ouvir por vezes chamando de Saulo ou de Paulo, é a mesma pessoa, porque entre os judeus ele é mais conhecido pelo seu nome judaico, Saulo, era assim que reconheciam no início, depois ele ficou mais conhecido como Paulo, tudo bem? Então, olha o que a Bíblia diz, que enquanto Estevão era apedrejado porque tinha pregado Jesus e estavam dizendo que Estevão tinha dito blasfêmias, Saulo consentia na sua morte. A Bíblia diz isso claramente. Ele segurava as capas das pessoas que estavam apedrejando Estevão para morrer. E Atos capítulo 8, e agora eu quero que você abra comigo, Atos capítulo 8, versículo 3. Atos capítulo 8, versículo 3. Diz assim: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Então Saulo tornou-se o principal algoz, o principal perseguidor da igreja. Agora, olha o que acontece com Paulo em Atos capítulo 9, versículos do 1 ao 6. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Saulo não apenas perseguia os cristãos, mas disse: eu quero carta branca para pegar todo mundo. Ele era um cão farejador, ele perseguia, ele procurava, ele fuçava, porque ele queria prender cristãos. Por que será, Rodrigo? Porque ele acreditava que assim ele estava defendendo a fé verdadeira. Assim ele estava defendendo o Deus dos seus pais. Eu preciso calar essa voz, essa heresia e essa seita. Só que olha a experiência que ele tem. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não são todas as versões que tem esse pedaço, tem uma explicação teológica para isso, por causa da fala de Paulo para Agripa e Berenice lá na frente. Não vou entrar nesse detalhe. Mas duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, significava que ele era como se fosse um boi brabo que estava relutando para cumprir o seu destino. E ele,
tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Paulo teve um chamado e uma experiência pessoal. Isso é importante a gente entender, porque Deus fala com cada um de uma maneira diferente. Ele fala com Edgar diferente da maneira que ele fala com a Sara, mesmo ele sendo um casal. Porque ele conhece a personalidade, a forma com que cada um recebe, a leitura que cada um tem. Tudo bem? Então, o Senhor Jesus se manifesta para Paulo e diz para ele que ele precisava entrar na cidade e lá ele receberia uma nova direção. E eu estava conversando com a Mariana Barros, eu não sei se foi essa semana ou foi na semana passada, porque ela estava me perguntando umas coisas e ela me passou um conteúdo excepcional que em algum momento ela vai trazer. E eu falei para ela, eu não tenho competência profissional, porque ela é profissional da área, para ensinar sobre isso. Um dia você vai trazer esse estudo para a gente, seja na palavra, seja num seminário, alguma coisa assim, sobre missão, propósito, legado, vocação e tanta coisa mais que ela foi escrevendo. Eu falei, uau! Mas eu falei algo com ela, porque ela falou assim, eu entendo, foi o propósito que você disse que era gradual, que era progressivo? Foi o propósito, né? Eu entendo o propósito como algo progressivo. Eu estou certa de pensar assim? E aí eu passei para ela algumas coisas da maneira que eu acreditava e tudo mais. E eu falei com ela algo que eu ouvi do Bill Johnson. Eu não sei se vocês sabem quem é, mas ele é o líder da Bethel Church, de uma igreja bem conhecida lá nos Estados Unidos. E ele diz que Deus não te dá um mapa, Ele te dá um GPS. Ele não te dá um mapa que mostra todo o teu caminho e onde você vai chegar. Ele começa a dizer, vire para a direita, vire para a esquerda. Olha o que ele diz para Saulo. Vai para a cidade, lá, parafraseando, por favor. O GPS vai dizer para onde você precisa ir, o que você precisa fazer. E aí, gente, o que acontece nessa ocasião? Atos capítulo 9, versículos do 8 ao 16, diz assim: E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias? E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Acho que foi por isso que o Ítalo começou a cantar, para os nossos ouvidos serem abertos. Porque Deus vai começar a te mandar ir em pessoas, em lugares que você nunca imaginou. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Agora, olha só que isso é forte. Pois eis que ele está orando, e numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Deus dá uma visão para Paulo, de Ananias entrando na casa dele, orando por ele para voltar a enxergar, e diz para Ananias, olha, vai lá porque ele teve uma visão com você. Gente, esse Deus é um Deus de detalhes, que coisa extraordinária. E respondeu Ananias, Senhor, eu sou dessas. Então, quem disse então? Então, há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ele era famoso pela sua má reputação. Famoso por ser assassino, por ser perseguidor de cristãos, por consentir na morte dos santos, dos eleitos de Deus. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, ou seja, ele agora era uma autoridade, ele era legítimo para perseguir e matar os cristãos. Olha, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor. Disse-lhe, porém, o Senhor. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel.
E eu mostrarei para ele, quanto deve padecer pelo meu nome. Guarde isso. Ananias foi como se fosse um consolidador, comissionado pelo próprio Deus, para ir atrás daquele cidadão. Agora vejamos o que está em Atos capítulo 9, do 17 ao 19. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: seu assassino sem vergonha, seu perseguidor da igreja. O que diz aí na tua Bíblia que ele falou? Fala mais alto, Ed. Irmão Saulo. Irmão Saulo. Como você recebe as pessoas que têm uma má reputação, que têm um passado ruim? Você chama elas pelo passado ou você chama elas pelo futuro? Por quem elas são em Cristo? Nós precisamos, como igreja, rever a maneira com a qual nós lidamos com aqueles que chegam. Eu quero falar uma coisa com você e eu falo isso com todo o amor do meu coração. Quem se relaciona com Deus, quem ouve a Deus, é um integrador. Quem se relaciona com Deus, quem ouve a Deus, é um integrador. Porque sempre vai olhar para as pessoas, não importa qual seja o seu passado, com o olhar de Deus. O olhar que ama, o olhar que acolhe, o olhar que integra. Eu falei para vocês sobre a minha filha, como um exemplo. Porque com todas as limitações que ela tem, com todas as dificuldades que a gente já enfrentou. Irmãos, eu já vivi uma situação de ir para uma conferência. E foi logo no começo, quando a gente começou a perceber que tinha algo que não era comum. E ela gritava horrores. A gente não tinha como ficar dentro daquele espaço, porque era um ambiente com acabamento acústico, o som, o grito dela reverberava. E eu fiquei do lado de fora, a porta tinha vidro que nem essa aqui, assistindo o que estava acontecendo, com a lágrima descendo, dizendo: Deus, eu queria estar lá dentro, enquanto essas pessoas estão aqui fora conversando. Tinha gente que podia estar lá dentro, mas estava lá fora batendo papo, tomando café. E eu doida para estar lá dentro, desfrutando de tudo. Mas com tudo isso, como eu a amo e como eu aprendi o que é amor incondicional. Quando nós entendemos que família abraça, família ama, família cuida, não importa o quão difícil seja o outro, a gente vai caminhar para ser mais parecido com Jesus. Ananias se relacionava com Jesus, tornou-se parecido com Jesus e chamou Saulo de irmão. E o texto diz assim: o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E o que aconteceu depois disso? A Bíblia diz que Saulo começou a ser perseguido. Ele, que era perseguidor, virou perseguido e tinha planos para assassiná-lo. O que ele teve que fazer? Ele teve que fugir. E aí ele foi para onde? Ele foi para o seio da igreja. Ele foi para a igreja mãe, para Jerusalém. Mas sabe o que aconteceu lá? Versículos 26 em diante. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Não precisa levantar sua mão, não. Alguém aqui já foi desacreditado? Alguém aqui já foi desacreditado? Ah, aquilo ali? Não é convertido, não. É fogo de palha. Ih, já foi lá na frente umas 10 vezes. Ih, até ignora. Não, nem leva para consolidação. Leva não, que semana que vem já não está mais. Mas eu quero te mostrar para você o que uma família faz, o que um irmão faz,
Assim como a Rafaele, tão pequenininha, disse, eu estou aqui contigo. Eu vou lá com você. Você quer ir lá brincar? Eu lembro dela até hoje dizendo isso, vai fazer 1 ano. Você quer ir lá? Eu vou com você. Versículo 27. Atos 9, versículo 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Não dá para fazer isso por causa do distanciamento social, né? Senão eu dava o braço aqui para Marcinha. Mas Barnabé falou, eu vou com você. Eles estão com medo de você? Pode deixar. Eu vou. E lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, ele falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. O que Barnabé fez? Construiu pontes, não criou abismos. O que nós somos? Fazedores de pontes ou cavadores de abismos? Pense sobre você, porque é muito fácil para mim olhar para o outro e falar, ah, fulano não, fulano é assim mesmo. Vamos olhar para a Bíblia como um espelho. Será que eu construo pontes ou eu abro abismos? Vamos dar um salto, porque eu quero voltar com você na história da morte de Estevão, porque ela tem a ver com o que a gente vai falar agora. Atos capítulo 11, versículos do 19 ao 21. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, lembra do Estevão, do homem cheio de poder, que morreu apedrejado e Saulo consentia na sua morte, começou uma perseguição. Os dispersos foram para onde? Até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, preste atenção nisso, senão somente aos judeus. Senão somente aos judeus. Eles não tornaram o evangelho, a palavra, não tornaram a mensagem de Cristo acessível a todos. Eles restringiram a um determinado nicho, a um determinado grupo. Tem toda uma explicação para isso, é toda uma convenção social, toda uma tradição. Alguns aqui já nos ouviram contar essa história. Eu fui uma vez a Israel, meu marido já foi 2, mas numa das ocasiões que ele esteve em Israel, e eu estava junto, no hotel a gente almoçou, no jantar tinha 2 refeitórios, né, digamos assim, no hotel. A gente não entendia bem, era a primeira vez, não tinha lugar no lado de cá. E a gente foi sentar no outro lado. E o garçom, que era de uma outra etnia, de uma outra religião, falou, pode sentar. Não assim, né, gente? Por favor, que o cara estava falando inglês com a gente. Sentamos. Geral que estava em volta começou a olhar. E chamaram o gerente. O que eles falaram? Eles são gentios. Eles não podem comer no mesmo lugar que a gente come. A gente não estava na mesa deles, a gente estava em outra mesa. Mas eles entendiam que eles se contaminavam se tivessem comunhão. E é interessante porque eu não vou ter tempo para falar sobre isso aqui, mas quando Deus disse para eles não se juntarem, era para eles não assimilarem os costumes. Não, era para eles não assimilarem os deuses, não assimilarem as práticas, mas eles entenderam isso literalmente. Por conta disso, até hoje, eles não sentam com gentios, mesmo que seja nessa situação que eu falei para vocês, e a gente tentando não criar uma situação. O garçom veio falar aquela coisa toda, a gente falou, então tá bom, a gente vai sair e vai para o outro lado. Mas para você ver como eles levavam a sério essa questão de não se misturar. Isso gerou grandes conflitos para a igreja do primeiro século. Isso gerou muitos conflitos. Por quê? Porque quando começou a se evangelizar os gentios, os judeus começaram a sentar para comer com os gentios. E Paulo, por exemplo, tem uma ocasião relatada em Gálatas 2 que chama a atenção de Pedro, porque estava comendo com os gentios e depois que os outros chegam, ele se levanta e não assume a posição que ele tinha, agregadora e conciliadora e tudo mais que ele tinha quando os judeus não estavam lá ainda. Mas para vocês entenderem que eles tinham muito claro isso.
A nossa missão é o nosso povo. Quando o Isaías, que é o profeta messiânico, que eles acreditavam que era o grande profeta para eles, desde o início dizia: eu vou colocar vocês como luz para os gentios. Se eles estavam cegos, não conseguiram enxergar ainda esse papel. E fica muito claro em vários outros lugares, dizendo: um povo que não me conhece vai me adorar. Quer dizer, já estava profetizado, eles não entendiam o contexto da situação. Então, quando eles se espalham para pregar, eles pregavam só a judeus. Repita comigo, por favor. Faltava uma peça no quebra-cabeça. Vou continuar. Atos 11, versículo 20. E havia entre eles alguns homens chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos. Então agora eles anunciaram aos gentios, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Tem um outro episódio, uma outra situação que a gente não vai relatar, sobre Cornélio, alguns aqui conhecem, que foi alguém que Deus falou diretamente com Pedro sobre Cornélio, que era um gentio que se converte naquela ocasião junto com sua família. Tudo bem? Só que, ao mesmo tempo que eles tinham uma palavra e viam pequenas manifestações, gentios sendo cheios do Espírito Santo, eles ficavam sempre retraídos por causa da tradição que eles conservavam. Agora veja comigo o que está em Atos capítulo 11, do 22 ao 26. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram quem? Barnabé. Lembram de Barnabé? Aquele que foi buscar Paulo e disse: vamos lá que eu vou contigo. Eu já falei sobre isso aqui, mas alguns talvez não tenham ouvido. Quando eu estava montando uma apostila sobre profético em 2012, eu ouvi o Senhor falando nitidamente comigo: pesquise sobre o nome Barnabé. E quando eu fui olhar acho que foi no dicionário Vine, se eu não me engano, que tem a origem das palavras, ele era chamado, o nome dele era José, mas ele era apelidado de Barnabé. Bar é um prefixo que quer dizer filho, ou aquele que tem a qualidade de, a característica de. Então, quando a gente vê Bartimeu, era o quê? Filho de Timeu, né? No caso de Barnabé, a palavra no original ali era algo como Nabi, que eu não sei pronunciar direito, se a Érica estivesse aqui me dava cola, que quer dizer exatamente profeta. Barnabé, aquele que tem a qualidade de profeta. As nossas Bíblias colocam assim: filho da consolação. Não era isso que queria dizer. Por que eu estou frisando isso para você? E você vai falar: não estou entendendo nada, porque não tem nada a ver. Porque eu sou profeta de ofício. E eu já vi muita gente dizendo: sabe por que eu falo assim contigo? Porque eu sou profeta de Deus, então vai se limpar da tua sujeira, sua imunda. Leia Atos inteiro. Veja Barnabé, como ele se comportava. Porque o profeta de Deus, que entende a graça de Deus, que teve experiência com Jesus, que tem relacionamento com Jesus, vai fazer como Jesus fazia. Amava, abraçava e acolhia. Como que Jesus se dirigiu à adúltera? Aquela mulher que tinha pecado, todo mundo estava prestes a apedrejar. Ele diz que não tem pecado, atira a primeira pedra, ninguém atira, todo mundo vai embora, fica ele e a mulher, e ele diz para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Quem era o único santo ali? Ele. Ele não podia tirar pedra? Podia. Mas ele diz: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Preste atenção numa coisa: Jesus frisou o passado dela. Frisou? Não. Ele não disse para ela: sua adúltera, sua adúltera. Ele disse: eu também não te condeno. Você está perdoada. Agora faz o quê? Olha para o futuro. Vá e não peques mais. Até quando a igreja vai ficar olhando para o passado das pessoas, quando a nossa missão é dar futuro e destino? E dizer: seja o que Deus sonhou que você seja.
Nós precisamos fazer como Jesus faria. E não importa se eu sou profeta, se eu sou apóstolo, pastor, vice-querubim. Meus irmãos, esse é o papel. Esse é o nosso papel. É amar, acolher, compactuar com o passado, não. Jesus não disse para ela, continua fazendo, minha filha. Vai fazendo que eu vou continuar te perdoando. Não. Vai e não peques mais. Você tem uma chance para mudar de vida agora. Vamos pensar em outra história? Jesus e a mulher samaritana. João 4, não vou abrir. Jesus pede água e ela diz, me admira você sendo judeu. Olha a separação que tinha, lembra? Judeu e gentio falando comigo que sou mulher e sou samaritana, que os samaritanos eram uma raça misturada. E ele diz, olha, se você conhecer o dom de Deus e soubesse quem é aquele que está diante de ti, você pediria, eu te daria água viva. E aí Jesus, eu falei, Jesus, me dá essa sabedoria. A palavra de conhecimento de Jesus, quem já estudou sobre profecia sabe, palavra de conhecimento, senão eu vou ficar abrindo um monte de parênteses aqui, não chego no final nunca. A palavra de conhecimento de Jesus, ele poderia dizer, ô descarada, você que é amaziada. Não é assim? Não é assim que muitas vezes as pessoas que se dizem profetas falam? Ele diz, mulher, chama o teu marido. E ela, diante da própria verdade, diz, eu não tenho marido. Eu já tive 5, o que eu tenho agora não é meu. Vê se você encontra Jesus pegando aquela mulher, amarrando aquela mulher ao passado dela e dizendo, ó, tem jeito para tu não. Sei já, tá demais, né, minha filha? Sabe o que aquela mulher faz? Eu não vou entrar na história toda. Ela sai daquele encontro e vai fazer o quê? Ela vai pregar as boas novas, ela vai anunciar Jesus, porque ela saiu dali, confrontada em amor por aquela verdade. Eu amo quando João diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória como no gênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele agia com amor, ele agia com restauração, mas não deixava de dizer a verdade. E aí, o que Barnabé faz? Atos 11, eu vou voltar aqui um pedacinho. Versículos 22. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Por que a igreja enviou? Por que será, Mari? Vamos inferir, não dá para a gente bater o martelo. Mas a igreja dizendo, vai, porque esse cara é o cara do coração, esse cara é o cara que acredita, esse cara também é o cara que vê. Ele sabia do que estava no coração do Paulo, sabia que realmente o cara tinha se convertido, então vamos lá, manda ele. Porque ele é profeta, ele enxerga o que está no coração de Deus. E aí, diz assim, o qual quando chegou e viu a graça de Deus, ele viu os gentios convertidos e fez o quê? Tá ruim o negócio agora. Esse bando de gentio convertido não vai dar certo. Como é que vai ficar a igreja de Jerusalém? Foi isso que ele fez? Ele se alegrou. Ele se alegrou. Lembram da pregação da Vânia de Poli de semana passada, que eu estava aqui sentada, onde a Estela está sentada agora? Lembram que ela falou sobre o filho pródigo? O que o pai fez quando o filho voltou? Depois de ter detonado a herança, de estar todo errado, o pai fez uma festa. Porque o coração do pai se alegra quando um filho volta para casa. Barnabé não olhou para o olhar, com um olhar de separação, de, ai meu Deus, e agora? Ele se alegrou, porque viu que a graça de Deus estava alcançando os gentios. E o texto diz, e exortou a todos que permanecessem no Senhor com um propósito de coração. Um dia a Mari vai explicar essa questão de propósito, missão, que eu fiquei impactada com as coisas que ela escreveu. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E aí, gente, a peça que faltava. E partiu Barnabé para Tarso,
a buscar quem? Saulo. E achando, o conduziu para Antioquia. Aquele que acabou de chegar na igreja, aquele que todo mundo tinha medo, aí você vai dizer, não, acabou não, porque ele passou 3 anos em Jerusalém. Gente, modo de dizer, em comparação com os outros, que tinham 3 anos e meio de ministério com Jesus, depois tinham anos de ministério. Mas o que Barnabé entendeu? Que Saulo era a peça que faltava, era a pessoa certa para aquele ministério. E o que aconteceu ali? E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, que quer dizer pequenos cristos. Antes eles eram conhecidos como a seita do caminho. Tem uma explicação para isso, porque eles viviam transitando e evangelizando. Mas agora as pessoas veem o quê? Uma mudança qualitativa. Aquelas pessoas passaram a ser referência de uma tal forma que os outros olhavam para eles e falavam, uau, você parece com Jesus, Jesus fazia assim, Jesus falava assim, Jesus agia assim. Então o que fica muito nítido para a gente? Que Saulo ou Paulo era a peça que faltava para que a igreja impactasse os gentios. Mas eu quero que você pense comigo sobre algo. E eu já vou te dar o resumê, o currículo de Paulo. Pensa comigo. Será que Paulo chegaria onde chegou se Ananias tivesse se recusado a ir até ele como seu consolidador e tirar a escama dos seus olhos? Você vai dizer, Deus poderia ter levantado outro. Mas eu quero que você pense sobre isso comigo, sobre a importância que as pessoas têm no nosso ministério. Será que Paulo teria chegado onde chegou se Barnabé não tivesse ido até ele e acolhido ele à igreja de Jerusalém? Agora presta atenção comigo, porque eu estou falando isso tudo para você pensar, antes de olhar para alguém que chega e pensar no passado dessa pessoa, porque alguém pode ter dito, aquele ali é metido com coisa errada, cuidado, não anda não, hein? Pode até levar teu celular, guarda o celular na bolsa. Passado daquela pessoa, aquela menina ali, ó, tá muito, o nome dela, ó, tá rodando por aí. Tu andar com ela, vão pensar que tu é que nem ela. Alguém decidiu amar Paulo e acolher Paulo, não importava qual fosse o seu passado. E eu quero te mostrar quem Paulo se tornou. Isso aqui é autobiográfico. Foi o próprio Paulo que escreveu. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, do 24 ao 28. A gente já está terminando. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 24 ao 28. Próprio Paulo, hein? 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Chicotada, para quem não sabe o que é. Lembra que Jesus disse, eu lhe mostrarei o quanto importa padecer pelo meu nome? O Senhor estava dizendo, vou te mostrar que ele vai sofrer por causa de mim. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Vou falar mais devagar para você poder fazer, perdão. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente, presta atenção nisso, uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. E aí, que tal o currículo autobiográfico? Tá bom? O que ele passou? E se a igreja tivesse olhado para ele no início e dito, não,
Você já prendeu nossos irmãos para que eles fossem mortos? Seu lugar não é aqui. Ele não só se tornou perseguidor da igreja, mas eu quero te mostrar uma coisinha. Não vou te dizer o que é antes. Falei para você que eu não vou demorar. Vou só te dizer uma lista, depois eu te falo. Gaza, você não vai conseguir fazer essa interpretação. Explica para as pessoas que eu vou... Gaza, Jerusalém, Jope, Samaria, Cesareia, Damasco, Antioquia, na Turquia, Tarso, Chipre, Pafos, Derbe, Listra, Icônio, Laodiceia e Colossos, Antioquia da Pisídia, que é outra cidade, não é a mesma Antioquia de cima, Mileto, Pátimos, Éfeso, Troade, Filipos, Atenas, Corinto, Tessalônica, Bereia, Macedônia, Malta. Aliás, em Malta, Paulo naufragou, foi picado por uma serpente. E, por último, Roma, onde ele pregou por 2 anos, antes que fosse sentenciado à morte. Sabe o que são todas essas cidades? Lugares onde Paulo pregou o evangelho, onde muitos daqueles que eram os primeiros apóstolos nunca nem pisaram os pés. Mas o evangelho chegou, porque um dia Ananias foi curar Paulo. Porque um dia Barnabé pegou Paulo pelo braço e disse: eu te levo para a igreja de Jerusalém, para que você seja integrado. Ele pregou nesses lugares. E naquele tempo, gente, não tinha carro, não tinha WhatsApp, não tinha videoconferência. Era tudo no lombo do mulo, era tudo nas canelas. Mas eu quero te dizer uma outra coisa. Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. O que são isso? O que são essas coisas? As cartas que Paulo escreveu, que estão, sabe aonde? Sabe aonde não, sabe onde. Eu gosto de português, mas eu não sou professora. E uma vez eu perguntei para uma professora, como é que fala? Está aqui, ó. Paulo cumpriu a sua missão e deixou um legado, não é isso? Um legado que chega até a mim e até você. Mas eu quero que você dê uma olhada aí para quem está do teu lado. Será que você é o Ananias dessa pessoa? Será que você é o Barnabé dessa pessoa? Será que você é um Paulo? Ou será que quem está do teu lado é um Paulo? Nós não sabemos. O nosso papel é integrar, é amar, é construir pontes, é aproximar, é sermos instrumento de Deus, fazer o que Jesus faria, receber como Jesus recebia. É difícil para a gente, mas a Bíblia diz que o reino de Deus deve ser recebido por nós, e nós devemos ser como crianças. E eu quero te lembrar o exemplo da Rafaele. Não está aí não, né, Raquel? Cadê? Eu vi a Raquel por aí. A Rafaele está aí não, né? É um toquinho assim, gente, que tinha só 3 aninhos, mas disse: eu fico aqui com você. Vamos ser família? Mas eu quero falar com você, que talvez seja um Paulo. O Senhor já apareceu para você, já falou com você, já disse o que Ele tem para você, mas você nunca teve um Ananias e um Barnabé na tua vida. Ninguém nunca acreditou em você. E eu quero dizer para você que o Senhor te chamou, e Ele mesmo foi quem começou a obra, e há de completá-la até o seu dia. O que você precisa fazer é dizer: eis-me aqui. E Ele, assim como Ele enviou Ananias e disse: Ananias, Paulo está orando. E ele teve uma visão de que um homem chamado Ananias ia lá curá-lo. Vai até a rua direita, chamada direita. Ora por ele para ele recuperar a visão. Não se preocupe. Deus vai enviar pessoas que olhem para você e acreditem. Acreditem em quem você é nele.
Que não olhem para quantas pessoas você já matou, com quantas pessoas você já se relacionou, quantas coisas erradas você já fez. Alguém que vai olhar para você como Deus te vê. Eu queria que você, que de alguma maneira se sentiu tocado por Deus nessa palavra, seja para dizer, eis-me aqui, Senhor, me envia, seja para dizer, Senhor, manda um Ananias, manda um Barnabé para me ajudar. Que você se colocasse de pé no seu lugar.